que nós já conseguimos ver aqui em Abraão? A graça de Deus sendo revelada, o favor de Deus sendo revelado. Pensar sobre a graça de Deus não é pensar somente pela linha teológica. Qual é a linha teológica? O que é a graça? Favor? Essa é a linha teológica. É assim que se resume a graça. Só que a graça de Deus, ela há nela uma manifestação muito abundante e muito maior do que isso. Não é só sobre um favor. Nós já ouvimos dizer aqui nessa noite sobre uma fraqueza. Quando encontramos em nós uma fraqueza, o poder que não é nosso, é de Deus. Ele entra no meio dessa fraqueza e ele manifesta. O que ele manifesta? A graça. E aí aonde acontece o que? Nós somos renovados e fortes, mas não é pela nossa capacidade, é pela graça de Deus. Se existe em você alguma área da tua vida que existe uma fraqueza, maravilha, é lá que a graça vai se aperfeiçoar. É só você procurar, começa a examinar dentro de você, no que você encontra uma fraqueza, no que você encontra algo que você fala, não, nisso aqui eu sou fraco, nisso aqui eu não consigo. Aí a fraqueza, nesse momento, nessa fraqueza, a graça de Deus vem. E aí é ali que ela tem que manifestar. Por quê? Vamos dizer que você tem a capacidade para fazer algo. Você é bom lá no teu trabalho, um exemplo. E é como se você tivesse um dom para fazer aquilo que você faz. Você olha e você fala, olha lá, eu fiz aquele trabalho. Olha como ficou bonito. Olha como que ficou limpo. Olha como que ficou bem organizado. Olha como que ficou bem feito. Olha como ficou gostoso, independente de qual seja o seu trabalho. Aquilo que você faz que te dá um prazer gigantesco. Aquilo que você faz que te dá um prazer enorme. Quando você faz, você fala, olha, não é querendo falar não, mas eu sou bom. Eu sou bom fazer isso aqui. Já teve isso? Você olha e você fala, não queria falar não, mas... É tipo quando você olha assim a decoração da igreja, eu não queria falar não, mas o negócio tá ficando bom. Não é porque eu que fiz, mas tá ficando bom. Isso daí, a gente está se gloriando em nós mesmos, nós fizemos, nós temos a capacidade, certo? Certo. Mas aí tem aquilo que você faz e nunca dá certo de jeito nenhum. Aí acontece, fica perfeito, fica maravilhoso. Uma coisa que você nunca conseguiu fazer. Você fala, como que eu consegui fazer isso? Graça. Como que eu consegui sair dessa situação? Não tem outra explicação, só pode ser a graça de Deus. Eu estou dando um exemplo de fazer aqui algo e dar na tua cabeça a ideia de trabalho. Mas, por exemplo, se você tem uma fraqueza no seu casamento, se você tem uma fraqueza com os seus filhos, se você tem um tipo de fraqueza para a tendência de ir para algo errado, se você tem algum vício e você luta com esse vício e não consegue abandonar de jeito nenhum, sabe por que você não consegue? Sabe por que tem muita gente que não consegue abandonar vícios? Porque tenta pela força própria. Esforço próprio não tem glória nenhuma para Deus. Quando você diz, eu fiz, eu parei porque quis, toda a glória é de quem? Toda a glória é de quem? Agora quando você diz, Senhor, por mim eu não consigo abrir mão disso, mas por causa de ti, por causa da tua graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, eu já abri mão disso daqui. A graça de Deus se aperfeiçoa. E quando alguém dizer para você, como que você conseguiu isso daí? Você vai dizer o seguinte, eu não sei, só pode ter sido Como que o seu casamento foi restaurado? Não sei, só pode ser. Como que você alcançou essa cura? Não sei, só pode ser. Como que Sara conseguiu ficar grávida com 100 anos de idade? Aquele tempo era diferente. Mentira. Uma mulher com 100 anos de idade, ela é uma mulher com 100 anos de idade em qualquer tempo da história. Ela podia estar bonitona, enxuta, mas os órgãos dela eram órgãos de uma mulher de 100 anos. Dá para uma mulher de 100 anos ficar grávida? Não. Isso só pode ser. Só pode ser a graça. Então o que está escrito aqui para nós? Que Abraão, ele foi salvo. Há um entendimento errado da graça para nós nos dias de hoje.
Achamos que a graça é o tempo que nós vivemos. Não, nós vivemos o tempo da graça, mas a graça existe desde quando o mundo é mundo. Como que Abraão foi salvo? Pela graça, irmão. Você já perguntou como que as pessoas lá no Antigo Testamento elas foram salvas? Será que tem uma perguntinha dessa lá naquela caixinha? Acho que não, né? Mas você já parou para pensar como que as pessoas eram salvas? Hoje a salvação é como? Vocês estão aí? A salvação é como hoje? Graça. Sim ou não? Sim. Alguém tem dúvida de salvação aqui? Não, né? Acho que todos que estão aqui já entregaram a vida a Cristo. Todos, sim. Olha, não pode existir dentro de você uma dúvida. Se você tem que ter uma certeza, é da tua salvação. Por quê? Porque a salvação ela não é mérito seu. Ela é presente de Deus e ela só vem pela... O que é um presente? Um presente é um presente, vem pra você de graça, não é? Se eu chego pra você e falo, toma... Não, celular não, eu vou dar água. Toma essa água aqui, ó, pra vocês de presente, é de graça. Vocês precisam pagar? Você só precisa pegar. Você diz assim, obrigado e ó, vai embora. Se eu der a chave de um carro pra você, vai, toma aqui, ó, o carro é seu. Você vai ficar como? Todo bobo. Não. Eu não mereço, não. Mas é seu, não, você está zoando, não é? É difícil para cair a ficha, por quê? Porque nós não estamos acostumados com alguns tipos de favor, e principalmente quando nós olhamos para algumas coisas e dizemos, eu não mereço. E é esse não mereço que faz toda a diferença na nossa vida. Porque se você ora e fala, olha, bem que eu merecia, Senhor. Bem que eu merecia que alguma coisa mudasse na minha vida. Bem que eu merecia que isso acontecesse. Bem que eu merecia que fosse dessa forma. Bem que eu merecia. E aí o que você merece não é o que Ele quer te dar. Ele quer te dar aquilo que você não merece. E é muito mais abundante daquilo que você pensa. É esse o bem que eu mereço. É porque eu ofertei, porque eu dizimei, porque eu orei. E agora eu mereço. Que não vai acontecer na sua vida. E se acontecer na sua vida, não há nenhuma glória para Deus. Toda a glória é sua. E se toda a glória é sua, irmão, de que vale Deus ter enviado Jesus para morrer? É um Abraão que é salvo. É você olhar em Hebreus 11 e você vê lá quem? Sansão, irmão, salvo. Você tem noção do que Sansão fez? Ele se matou, tirou a própria vida, era um suicida. E ele está lá na galeria da fé, salvo, porque ele teve fé. Então quando você crê em Deus, isso é acreditado a você como justiça, e você recebe o dom gratuito dele, que é a graça, que vem por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, há 2019 anos atrás, que ele morreu por amor a mim e a você. Aquele que não poupou, presta atenção nessa palavra, aquele que não poupou nem o seu filho, porventura não vos dará com ele todas as coisas. Irmão, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Sabe por quê? Porque a salvação ele me deu de graça, mas o carro ele não vai me dar jamais. A salvação ele me deu de graça, mas a provisão no meio das minhas dívidas, isso daí ele não vai me ajudar. Eu vou ter que fazer uma campanha para mim poder conseguir isso aí. Eu vou ter que fazer um propósito de oração muito forte para mim poder alcançar isso daí. Porque isso daí é difícil demais para Deus. Até parece que isso daí Deus vai conseguir fazer esse milagre na minha vida. Pensa qualquer coisa que você precisa agora. Qualquer milagre, não importa qual seja na área sentimental, espiritual, física, qual for. Pensa em qualquer milagre. Aquilo que há muito tempo você queria, mas você fala, é impossível de eu conquistar. Pensou? Isso daí é mais valioso do que o Filho de Deus? Eu acho que não existe nada. Eu tenho certeza absoluta que não existe nada. Agora, para algumas pessoas parece que existe. Para alguns de nós parece que existe. Por quê? Porque a gente quer barganhar e trocar com Deus de qualquer maneira. A gente quer fazer os propósitos mais malucos que forem. Se alguém falar para você que tem que chegar na igreja e quando chegar aqui tem que colocar um pouquinho de milho e ajoelhar e orar e fazer uma oração de 40 minutos antes do culto, para alcançar aquilo, você vai acreditar, irmão.
As pessoas acreditam que a rosa ainda faz milagre. As pessoas acreditam que uma rosa, olha isso daqui que absurdo. Você pega uma rosa, ela foi tirada lá do pé, lá da onde ela estava enraizada e plantada, e ela vai ser colocada atrás da porta. Se ela murchar é porque ela absorveu todas as coisas ruins da tua casa. Qual é a rosa que fica fora da água e que não murcha, meu Deus? Irmão, não faz sentido. E as pessoas colocam e falam: murchou, todas murcharam. Um dia eu fui numa campanha do café amargo, irmão. Me chamaram para pregar. A Patrícia estava comigo, eu não sei se ela lembra. E aí, a revelação era o seguinte: quem tomava o café amargo tinha um problema na vida e recebeu uma oração. Só que eles deixaram alguns cafés sem açúcar, irmãos. Eu tomei o café mais ruim da minha vida. Se o seu café estava amargo, estava bom. Frio, sem açúcar. E o sem açúcar nem é tanto problema. O problema é que eles já deixaram frio. Mas foi alguns, irmãos. Aí eu perguntei para a Patrícia: eu estava ruim? Tava, mas eu não quis falar também não. Qual é a ideia disso aqui, irmão? Qual é a ideia de você sortir aqui algumas coisas? E aí no meio da sorte algumas pessoas são selecionadas porque tem algo ruim na vida delas, porque elas pegaram um café que propositalmente foi colocado ali, ruim. Não existe nada de Deus nisso, irmão. E as pessoas acreditam. As pessoas querem viver dessa maneira. Nós estamos falando aqui nesse texto de Abraão. Abraão que ainda nem tinha recebido o sacrifício de Jesus, mas aqui Paulo vai descrevendo para nós: Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Aí ele entra no verso 4 e dá para nós uma história. A história é de 2 trabalhadores. E aí ele diz assim: ora, o salário do homem que trabalha é considerado, não é considerado como favor, mas como dívida. Se você ora, e você faz agora nessa oração um período, eu vou fazer 2 horas de oração todos os dias para me alcançar o milagre. Eu vou fazer todos os dias, não importa o que vai acontecer, todos os dias eu vou fazer esse propósito. Vou ficar mais aqui para a luz pegar aqui meu rosto. Todos os dias eu vou fazer esse propósito. 21 dias, orando 2 horas por dia, todos os dias. E aí no final, você vai lá e recebe aquilo que você pediu. Maravilha. Até aí tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Eu fiz 21 dias de oração, 2 horas por dia. E aí eu recebi. Se no meio desse período, um dia você não conseguir orar as 2 horas, ou em um dia você falhar, não orou, esqueceu, o que você já vai pensar? Perdi. Já era, mano. O pior é que você deixou de fazer isso no 19º dia. Tava tão pertinho. Aí você pensa o seguinte: Senhor, me desculpa, eu errei só um dia, eu vou fazer um dia a mais. Ou então eu faço os outros dias. Da mesma forma eu sei que o Senhor vai me abençoar. Ou então você vai pensar o seguinte: vou ter que começar tudo de novo. Ou você vai tentar. Você ora, faz os 21 dias, ou faz 22 agora porque falhou um. Aí você vai pensar o seguinte: agora a bênção vai vir. Se a bênção chega dentro daquele período, maravilha, deu certo. Só que o que você recebeu? Uma bênção? Não, você recebeu um pagamento, um salário pelo trabalho que você fez. Você simplesmente recebeu o pagamento. É um trabalho. Eu fiz, eu recebi, tá tudo certo. Obrigado, Deus. Até o próximo trabalho. Obrigado, Pai. Até o próximo salário. Eu só estou aqui fazendo, Pai, por causa do salário. Só que tinha um problema. A meta foi 2 horas. 2 horas e 1 minuto, você para. Por quê? Porque você combinou que era 2 horas. Na graça você não limita, poderia ser 1 minuto ou poderia ser 3 horas.
A diferença não é a quantidade, a diferença é quando você entende o seu coração alinhado com Deus e você não está fazendo isso como um trabalho. E aí quando você às vezes nem ora, e aí alguém pergunta para mim: quando foi a última vez que você fez uma campanha de oração? Não lembro, já deve ter uns 3 anos que eu fiz uma última campanha de oração. Era quando eu vivia a base da lei. Não pode, você tem que subir o monte, tem que pagar o preço. Não, mas Deus continua me abençoando da mesma forma, da mesma maneira. Só que agora eu sei de uma coisa, que tudo aquilo que Ele está colocando na minha vida não é porque eu mereço, é porque eu não mereço e Ele me dá. O que eu estou fazendo agora aqui não é como esse trabalhador. Ele diz assim: ora, o trabalhador que trabalha o mês inteiro, e vem receber a sua dívida, ela não é considerada como um favor. Então tem 2 tipos de trabalhadores: aqueles que trabalharam o dia inteiro, e aí ele chega para o patrão e fala: vim receber o meu dinheiro, porque eu trabalhei. Aí tem um outro que chega, nem apareceu o trabalho, chegou na última hora. Eu vim receber o meu salário, mas eu quero o tamanho igual dele, ou maior. Não, mas você não veio. Não, eu sei, mas eu sei que você é o meu pai, e eu nem merecia tudo isso, mas só que você é um pai tão bom e tão generoso, que eu creio que você vai me dar tudo. E aí ele recebe. Só que ele recebe e ele merecia. Por quê? Porque ele não trabalhou. Só que quem vive à base de um trabalho aqui, vive a trabalho de uma lei, e aí ele recebe sempre na medida que ele planejou. Agora aquele que não faz por merecer, que não faz pensando: eu vou fazer para me ganhar, não vive por um mérito, não vive por meritocracia, não vive por troca com Deus. Ele vive sempre de uma forma onde Deus vai abundar sobre a vida dele. E quando vem, a gente fica tão constrangido que a gente fala: eu nem merecia isso, eu nem fiz por merecer isso, eu nem jejuei para merecer isso, eu nem orei para merecer isso. E aí você se cai para orar, e quando você cai para orar, a sua oração simplesmente é: muito obrigado, Pai, porque eu não merecia, eu nem era digno de tudo isso, mas o seu favor está sobre a minha vida. Essa vida que nós temos que levar, não uma vida regrada de lei, não uma vida regrada do que eu faço, mas uma vida regrada do que Ele já fez, do sacrifício de Jesus na cruz, da obra dele no Calvário. Eu estou falando de oração, mas eu falo de qualquer coisa aqui, irmão. Isso daqui vale para qualquer um, vale para qualquer situação. Quando você pega a sua oferta e oferta pensando assim: Senhor, eu vou dar para o Senhor proteger o que é meu, eu vou dar para o Senhor me dar em dobro, você está errado. Você está continuando fazendo o que? Trocando com Ele. Você tem que dar e falar: Senhor, eu estou dando aqui, mas é em alegria, porque o Senhor já me deu todas as coisas, e eu sei que o Senhor vai suprir cada dia mais e mais na minha vida. Eu estou sendo generoso com um dízimo, eu estou sendo generoso com uma oferta, eu estou sendo generoso com isso daqui que eu vou ajudar dentro desta casa, dentro desta obra, lá fora. Mas não é pensando em nada em troca, não é pensando Ele vai me dar 100 vezes mais. Não pense dessa maneira. Ele vai te dar tudo. Na verdade Ele te deu tudo, mas não vive uma vida de troca com Ele, não vive uma vida de barganha. No verso 7 ele diz: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Abraão errou muitas vezes na vida? Sim. Teve um dia que ele mentiu, falou que Sara era a irmã dele e deixou ela ir na mão de outro rei. Ele foi para a cama com uma empregada, quando Deus falou para ele que ele seria pai de uma nação e o filho dele viria de Sara. Abraão não era perfeitinho. Então Paulo, ele escreve isso daqui dando como base Abraão, mas é para mim e para você também. Ele fala assim: não precisa ser circuncidado. Ele está falando para aquelas pessoas, para os gentios e para os judeus. Vocês que já são circuncidados, maravilhas, tudo bem, ficam assim. Mas aqueles que não são, não precisam se circuncidar.
Porque a circuncisão, ela era da lei. E eu fico pensando em algumas pessoas que querem viver a lei hoje. Na lei diz que tem que ser circuncidado, irmão. Passar a faca lá no negócio do homem. Então se vocês querem viver na lei, já tem que cair na faca todo mundo. Percebe? Algumas pessoas e algumas igrejas se querem brigar pela lei. Mas se é para brigar pela lei, maravilha, vivam a lei. Mas não esqueça de passar a faca lá no biricutico lá. Percebe isso? Essa é a lei. É a lei que está na Bíblia. É a lei que as pessoas dizem que quer viver. Mas as pessoas só querem viver algumas leis que cabem a cada um. E por causa que ele está vivendo essa lei, não, porque eu estou usando essa roupa, Deus vai me honrar agora. Porque eu estou vestindo esse terno, Deus vai me honrar. Porque eu não pintei o meu cabelo, Deus vai me honrar. Para a mulher que não raspou o sovaco, Deus vai honrar. Misericórdia, irmão. Aí perde o casamento, perde o marido, perde tudo. Aí fala, Deus, por que isso veio sobre a minha vida? Não foi Deus que mandou fazer. Somos nós que estamos procurando um jeito de ganhar aquilo que Ele já deu de graça. Para nós foi de graça, mas para Ele custou tudo. Para Ele foi de graça, para nós foi de graça, mas para Ele doeu. Só que Ele não deu assim, ó, meu filho, não. A Bíblia diz que Ele se agradou em moer o filho dele. A Bíblia diz que Ele se alegrou em fazer isso. A Bíblia diz que Jesus também, mesmo ferido, mesmo machucado, se alegrou, Ele estava feliz. E a única coisa que a gente tem que viver é uma vida voltada 100% para Ele, todos os dias. E tudo que a gente fizer, seja para a glória do nome dEle. E quando alguém disser, por que você faz isso? É porque você é crente? Não, é só para que o Cordeiro receba a recompensa do sacrifício dEle. É só por isso. É só por isso que eu faço. Não esperando um pagamento, não esperando um salário, não esperando que venha isso ou aquilo, mas porque o Cordeiro é digno. Você pode dizer isso? Porque o Cordeiro é digno. Dois trabalhadores, aquele que faz para merecer e aquele que não faz para merecer. Eu quero entrar com vocês em Lucas 15. Se você puder abrir a sua Bíblia rapidinho. Esse foi um dos fundamentos que eu falei agora, para a gente compreender o que eu vou ministrar agora. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Deixa aberto aí em Lucas 15. Amém? Está escrito assim, Lucas capítulo 15, verso 1. Vamos lá para a gente ganhar tempo. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este homem recebe pecadores e come. O verso 3 diz: e ele falou essa parábola dizendo. Jesus entra numa parábola aqui nesse momento. E a parábola vai decorrer 3 textos. Vai falar sobre a ovelha, vai falar sobre a dracma e vai falar sobre o filho. E vocês sabem que essa parábola do filho, na verdade, ela não deveria ter esse nome. Ela deveria ser chamada parábola do pai e não do filho, porque ela mais fala do pai do que do filho, mesmo mostrando todos ali, mas ela vai falar mais do pai. Ela vai mostrar o amor, a devoção e o carinho do pai. Mesmo com todas as histórias, mesmo com a história dos filhos se cruzando, sendo uma história de muitos altos e baixos, e mais baixos do que alto, mostrando um filho que é conhecido como filho pródigo, que sai, perde tudo, mostrando o quanto
uma vida longe do Pai pode trazer consequências severas e duras para nós, ela é mais falada do Pai. É as três que na verdade são só uma, não são três parábolas, são apenas uma parábola. Já falei isso aqui. E por que é uma única parábola? Porque as três são a mesma coisa. É uma ovelha que se perde, um dono que vai atrás e a alegria ao encontrá-la. É uma mulher que perde uma moeda, ela vai atrás, encontra e há nela a alegria por ter. E há um pai de um filho que não se perdeu, mas que foi e se perdeu no mundo. E um pai que o encontra e se... Consegue ver que a história só muda o personagem, mas é a mesma coisa? Sim ou não? Sim. É a mesma coisa. As três histórias são uma só. Personagens e situações diferentes. Eu quero que você guarde no teu coração os 2 primeiros versículos que nós lemos. Aproximaram-se dele todos, publicanos e pecadores, para fazer o quê? E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles. Guarda isso. Vamos desenhar o cenário? Sim ou não? Sim. Jesus está numa casa, ele está sentado em uma mesa, tem pecadores, tem publicanos e todos estão comendo. Tem prostituta, tem homossexual, tem bandido, tem de tudo lá. E Jesus está sentado e comendo com quem? Com eles. Tem as pessoas que toda a sociedade rejeitava. Imagina que aqui onde eu estou é a casa. E aí o que acontece é o seguinte: Jesus está dentro de casa, mas esses daqui, ó, os fariseus e os escribas, ficam do lado de, olhando e falando: quem é esse que come e bebe com os pecadores e publicanos? E aí Jesus começa a ministrar para eles. E o texto diz: e ele propôs uma, só uma. E aí ele vai falando. E eu quero parar com vocês na do pródigo. Certo homem, verso 11, tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que eu tenho direito. E ele fez o que? Dividiu. Ele fez o que? Dividiu entre eles. Quer dizer que há algo muito errado quando nós lemos isso aqui lá no final. Porque tem um que perdeu tudo e tinha um que tinha tudo, mas não usava. Só que aqui no início, no verso 11, diz que o pai repartiu o quê? Entre eles a herança. Um pediu, mas o pai foi lá e falou: olha, já que um está pedindo, então está aqui, eu vou dividir. Essa parte é sua, essa parte aqui é sua. Pronto. Só que o que esse filho estava dizendo para o pai? Pai, já que o senhor não morre logo, me dá minha parte da herança. Porque a herança só pode vir quando alguém morre. Então o pai pega a parte dele, o jovem pega a parte dele da herança e vai embora. Só que ele não sai correndo, ele não pega e vai embora correndo. A Bíblia diz o seguinte: e poucos dias depois, verso 13, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Quer dizer, ele pegou a parte dele da herança e ficou em casa ainda. Ficou lá, vou, não vou, vou, não vou. Quer saber? Vou ir. Ajuntou tudo, arrumou as malas, pegou a grana e ó, vazou. Saiu pela rua. Foi para uma terra bem distante. Sabe o que ele falou? Eu vou sair do meio dessa gentalha. Não quero mais saber desse povinho. Agora eu estou de boa, estou nadando no dinheiro, vou embora. Foi para uma terra bem distante, irmão. O que eu acho que muitos faria se ganhasse uma grande bolada de dinheiro, né? Vou para bem longe desse povo, não quero olhar na cara de ninguém. Mas a gente não pode, irmão. A gente é crente, a gente tem que ficar.
Sim ou não? Sim. E olha só o que acontece. Ele foi, gastou tudo que tinha, perdeu tudo que tinha. E aí ele está lá, no meio de um chiqueiro, com um monte de porco, alimentando o porco. E a fome que batia na barriga dele era tão grande. E ele olhava e falava assim: nem comer essas comidas eu posso, nem me alimentar com os alimentos dos porcos eu posso. Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm fartura, e eu aqui estou padecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. É muito bonito isso aqui, não é? É muito bonito, mas ele diz assim: falarei para o meu pai, deixa eu ser um dos seus trabalhadores. Não sou digno de ser chamado seu filho, fiz tudo errado. Mas ele cai na real quando ele está na fome, e ele fala assim: vou voltar. Por que ele queria voltar? Porque estava com fome. Sabe o que tem dentro desse filho? Um pouquinho de mérito e de justiça própria. Como? Ele poderia ter saído, ter caído na real e falar: meu, eu nunca deveria ter saído da casa do meu pai. Meu pai é um cara bom. Eu desonrei o meu pai. Sabe por que eu desonrei o meu pai? Porque eu não deveria pedir a herança. Se eu quisesse sair, saía, mas saía sem herança. Eu desonrei o meu pai, eu desonrei a minha família. Mas eu caí na real dele e foi: eu vou lá porque eu estou morrendo de fome. Eu vou lá porque eu quero comer. Eu vou lá porque não tenho mais nada, não tenho ninguém para me ajudar. Eu vou lá porque eu já gastei todos os recursos. Eu vou lá e vou falar para ele: pai, eu trabalho se for preciso, eu quero ser um escravo se for preciso. Pai, eu vou fazer um tempo de oração, um tempo de jejum, e o Senhor me abençoa. Eu vou fazer um tempo aqui, eu vou começar a vir mais para a igreja. Quer saber, eu acho que as minhas coisas não estão indo muito bem, porque eu faltei no culto, eu não estou mais indo para os cultos. Eu vou começar a ir de novo para a igreja, porque na minha vida está tudo dando errado. Vem por isso, mas não vem só por isso. Vem porque você ama o Pai. E quando você vier, diga: eu estou com tanta saudade, eu estou com tanta saudade. Eu quero vir para cá porque eu estou com saudade de me relacionar com os meus irmãos. Eu quero vir para cá porque eu estou com saudade de me relacionar com aquele corpo, o corpo de Cristo. Eu quero vir para cá porque eu estou com saudade de falar com meu Abba. Mas eu posso falar com ele em qualquer lugar? Pode, mas você não fala. E é aqui onde nós aprendemos e vivemos. A Bíblia diz que nós devemos congregar, irmão. A Bíblia fala que nós temos que congregar. Então não tem essa de ser crente em casa, não tem essa de ser desigrejado, não tem. Você tem que pertencer a uma família, você tem que pertencer a um corpo, você tem que pertencer. Se preocupa não, as crianças estão tudo dando glória a Deus. É a forma deles dizer glória a Deus, não se preocupa. Irmãos, esse rapaz, esse jovem, ele cai em si e ele pensa: eu preciso voltar porque eu estou com fome. Ele voltou e a intenção dele parecia boa, mas nem tanto. Ele ia lá para trocar de novo com o pai. Só que todos os dias o pai saía e olhava para o canto da cidade, esperando o quê? O filho voltar. E por que ele fazia isso? Essa tá geladinha, hein? Deuteronômio, capítulo 21, verso 18, está escrito assim. Anota aí se você quiser. Deuteronômio 21, 18. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde que não obedece a seu pai nem a sua mãe e não escuta quando disciplinam, o pai e a mãe levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes: este é meu filho obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Elimine o mal do meio de vocês, e todo Israel saberá disso e temerá. O pai sabia
que o filho rebelde que saía de casa, quando ele voltasse e passasse pelo portão, todos poderiam pegar, apedrejar e... Então, antes que alguém matasse, o pai falava: ele vai voltar, mas eu preciso ser o primeiro a encontrar ele. Oh, irmão, que pai é esse? Que pai é esse? Se fosse hoje, falaria: vou deixar que morra. Ele desejou a minha morte. Só que esse pai aqui não é qualquer pai, ele é Deus. É o Deus que nos ama. Então, quando ele sai todos os dias e olha e fica lá, eu acho que ele colocou uma cadeira de balanço, porque ele tinha empregado para trabalhar, ele não precisava trabalhar. Então ele ficava balançando e olhando lá para a porta da sua fazendona enorme, pensando: o dia que ele vier eu tenho que ser o primeiro a ver ele. O pai andava e pensava: o dia que ele vier eu preciso ser o primeiro a ver ele. E o filho vinha no meio do caminho, descalço, roupa velha, suja, sem tomar banho, fedendo a porco, e pensando: eu vou falar que eu fiz isso, eu vou falar que fiz aquilo, eu já sei, eu vou me justificar dessa maneira. Eu vou me justificar. Quem é que nos justifica? Deus. Mas ele vinha procurando uma forma de se justificar, porque ele não acreditava no tamanho do coração do seu pai. Quando você não conhece o seu pai, quando você não sabe quem Deus é, você vive entrando dentro do culto, você vive entrando nesse lugar, você vem até a presença do Senhor procurando forma de se justificar. Você quer justificar o seu erro, você quer justificar a sua falha, você quer justificar o que aconteceu de errado, você dá desculpa, e o pai não está nem aí para suas desculpas. O que nós lemos lá em Romanos? Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que entende que os seus pecados foram perdoados e que Deus não lembra mais deles. Chega feliz para o pai e diz: pai, eu estou aqui, fiz tudo errado de novo, mas eu estou aqui. Deus não quer que você chega falando: pai, eu fiz isso, aquilo. Você acha que Deus quer que a gente chega para ele e fale: então, caí de novo, errei. E aí você chora: eu fiz, eu não queria fazer. Sabe o que Deus olha para você e pensa e fala quando você faz isso? Tá bom, errou? E aí? Agora quando você chega para ele e fala assim: pai, sozinho eu não consigo, errei, entendo que errei, tenho consciência do meu erro, e ter consciência do meu erro me faz entender que eu não posso fazer mais. Pai, me ajuda a não errar de novo. Aí o pai vai dizer: ah, agora você entendeu. Agora você entendeu que pela tua força, você ficar falando para mim que você errou não muda nada. Eu já sei. Já sei que você pisou na bola de novo. Já sei que você falhou. Já sei que você gastou tudo de novo, filho. A única coisa que eu quero de você é um relacionamento sincero. Quando o filho vem vindo, a Bíblia diz que o pai vê ele de longe. O pai vê ele de longe. E quando o pai vê ele, eu gosto de falar isso, toda vez que eu prego isso, eu falo isso. Naquele tempo, principalmente os anciões, eles usavam roupas grandes até o pé, lá embaixo, um vestidão, não era calça igual a nossa, um vestidão. Então imagina, um vestidão não longo, mas curtinho, pequeno, para a pessoa correr, para o homem correr, um ancião, como que ele ia correr? Igual a chinesinha, né? Não dava. Então o que ele tinha que fazer? Levantar até aqui, ó, para poder ter o que? Movimento nas pernas.
E automaticamente, se ele já usava aquela roupa, era por quê? Porque ele acreditava, e a cultura daquela época, que eles não podiam expor nada do teu corpo. E expor o seu corpo era expor uma grande... Era como se estivesse nu. Então ele levanta, expõe a sua vergonha. Jesus foi crucificado como? Nu. Expondo a sua para todos nós. Por isso que a gente tem que perder a vergonha. Tem que ser sem vergonha. Mas não no sentido de coisa errada, irmão. Sem vergonha, sem vergonha. Ó, ele levanta, e o que ele faz? Vai correndo ao encontro do filho. E enquanto o filho está procurando uma forma de justificar, o pai abraça. E ele, ô pai, deixa eu dizer uma coisa. E ele beija o rosto dele. E aí ele começa a dizer, ei. Sabe o que é legal, irmão? É aquilo que eu falei para você. O pai todo dia olhava esperando o filho. E quando o filho encontra, ele vai lá, abraça o filho e ele diz, pai, pequei, errei. E o pai não está nem aí para o que ele está falando. Pai, errei contra os céus, não sou digno de ser chamado de seu filho. E o pai está, meu filho. Pai, eu não sou digno. Fica quieto, menino. Vamos curtir esse momento. Acho que Deus faz isso com a gente quando a gente tem pouco tempo que a gente chegou na oração e a gente fica tentando justificar. E Ele está falando, vamos curtir o momento. Já sei que você fez tudo errado. Vamos aproveitar isso. Mas o pai leva ele para casa e chama os trabalhadores. O texto diz que quando o pai abraça e beija, o pai já chama os trabalhadores. Quer dizer que estavam perto. Quando Eliseu, filho, eu já imagino, já pegaram a pedra, falou, eu vou derrubar, quem vai atirar primeiro? Só que o pai já foi correndo na frente, abraçou, beijou. E quando eles estavam com a pedra na mão, eu acho que procurando, falou, pode atirar a pedra? O pai falou, traz vestes novas para ele, traz sandália e coloca nos pés dele, pega um anel e coloca no dedo dele. Todo mundo ficou olhando e falando, que louco. A lei manda matar. A lei manda matar esses pecadores. A lei manda matar esse filho rebelde. Vocês ainda lembram do verso 1 e 2, né? Isso daqui está acontecendo dentro do verso 1 e 2. A lei manda apedrejar e matar, mas o pai está envolvido, ele na graça. O pai olha para os pés dele e fala, você quer vir como escravo, né? Uma vez filho, sempre filho. Traz a sandália e põe no pé dele, para mostrar para todo mundo que ele não é escravo aqui dentro, ele é filho. Aleluia! Põe uma roupa nova, põe um anel no dedo. E o pai diz, ei, matem lá um bezerro, matem lá para a gente fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido, mas foi achado, estava morto, mas reviveu. E agora ele está abraçado com o filho, e o filho sem entender nada. Você consegue entender isso aqui, irmão? É o seu filho fazer tudo errado e você recompensar ele. Seu filho foi mal na escola o ano inteirinho, chegou agora, ó, reunião. As mães já foram na reunião aí dos filhos? Já? Essa semana, né? Aí você chega lá, reprovado. Está repreendido, né, irmão? Só um exemplo, pelo amor de Deus. Reprovado. E aí? Vamos mudar, né? Não vai ser. Não, vamos deixar pesadão. Você foi reprovado. À noite vai conversar com seu pai. Quando o pai chega, o menino já está com aquele monte de roupa já. 4 blusas, 5 calças. A cintada vai comer solta. Então já... Filho, vem aqui. Já vem até mais gordinho. Consegue nem andar. Foi reprovado, né? Foi, pai.
Porque aquela professora lá de matemática parece que é louca, meu. Comprei um bolo. Liga para os seus amigos. A gente vai fazer uma festa para você. Pai, mas eu fui. A gente vai fazer uma festa para você. Isso é graça. Isso daqui é o que o pai faz. Tem alguma lógica humana isso daqui? Não. Não existe nada natural e certo nisso aqui, tem? Mas o que o nosso Deus faz, o que o nosso Pai faz é exatamente isso. É você chegar com todos os seus erros. O filho acabou de vender tudo. Quem é o filho dessa história? Eu e você, irmão. Quem é o pai aqui dessa história? Deus. E o que Deus está fazendo para o filho? O que esse filho merecia pela lei? Apedrejar e morrer. Mas o que ele faz aqui? Está fazendo uma festa. Chama todo mundo. Uma grande festa. Eu já consigo até imaginar todo mundo entrando dentro da casinha. Lá em cima da placa tem uma faixa bem grandona, Deeper, mais profundo. Um pouco mais embaixo, um logo bem grandão na porta, graça sobre graça. Essa é a festa que está rolando. Luzinhas acontecendo. Tut, 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 tut. Chega o telhadinho, pula. Aí vem o outro, cansado. Eita, trabalhei bastante hoje, hein? Não sei nem onde está os empregados. Hoje meu pai, quando vê lá o que eu fiz, a recompensa vai ser grande. Chega a vez assim. Hoje meu pai vai recompensar. Foi forte hoje. Hoje eu peguei pesado. Aí quando ele chega, só o telhadinho pulando. Já assistiu aquele filme lá animado lá dos bichos? Os bichos estão soltos. Já assistiu? Que eles fazem uma festa no celeiro. É muito louco, né? Quando o pessoal abre a porta, os bichos estão azar. Quando eles saem, tudo pulando, eles pedem pizza e eles falam normal. É bem legal. Eu esqueci o nome do filme. Depois você assiste com a sua família. O Segredo dos Animais. O Álvaro tá ligado, né? Viu como é bom não ficar no celular na hora do culto? Isso até ajuda. Ó, presta atenção nisso aqui, irmãos. Aí ele chegou. O que tá acontecendo? De longe, acho que ele pensou no primeiro momento: uma festa, ninguém me convidou. Será que é pra mim? Surpresa? Pelo tanto que eu trabalhei. Daí tem uns empregados lá do lado de fora. O que aconteceu? Ué, você não está sabendo? Ó, irmão, até os empregados já sabiam. Só que o bichinho aqui, ele era tão trabalhador e tão trabalhador, que ele nem sabia o que estava acontecendo na casa dele. Não, faz uns 3 dias que eu estou direto no monte. Nem sei como que está a minha casa. Mas eu estou pingando azeite. Se o diabo passar perto de mim, ele não consegue nem passar perto de mim hoje. Porque é assim que nós olhamos a lei. É assim que nós vemos, é o tanto que nós fazemos. Se você orou em jejum a semana toda, saiu tudo como você queria, e levantar um demônio na igreja e falar assim: ó, levantou o demônio. Você já é o primeiro a se levantar e falar: deixa comigo, eu vou libertar esse demônio. Semana toda orando e jejuando. Mas aí o que acontece se você não tiver orado? O que acontece se antes de vir para o culto você brigou com a esposa? Meu Deus. Se o demônio se levanta, você já... Não. Você já fica assim, ó. Deixa os irmãos lá, porque hoje eu não estou muito bem. Hoje eu não estou no clima, na unção. Hoje eu não orei muito, né? Hoje eu briguei com a minha esposa. É assim que a lei vê. A graça não é para você viver de forma: eu vou viver como eu quero. Não. É você compreender quem você é aqui nessa história. É você compreender quem você é nesse enredo aqui. No meio desse contexto, se você é o trabalhador
Eu mudei de texto, mas eu ainda estou falando de Romanos. Se você é o trabalhador que trabalha e espera no final do dia receber a sua recompensa, você só é esse trabalhador que vive para receber uma recompensa. Agora, se você é aquele que entende quem é o dono da obra, quem é aquele que te justifica, você não está trabalhando para receber o salário, você está trabalhando por amor. Quem trabalha para receber um salário, ele cumpre um horário, não é? Sim. Reloginho bateu, opa, bati o cartão, estou indo embora. Agora, quem trabalha por amor, lembra o que Jesus nos ensinou? Quando te obrigarem a andar 1 milha, vá 2. Por quê? Porque a lei daquele tempo do Império Romano dizia que eles poderiam pegar qualquer coisa e obrigar eles a caminhar 1 milha. Lembra quando Simão Cirineu está passando e eles obrigam ele a carregar a cruz com Jesus? Era a lei. Eles poderiam fazer isso, não só na cruz, mas em qualquer coisa. Se eles encontrassem qualquer pessoa e falassem assim, ó, vem aqui, carrega 1 milha comigo, esse peso aqui. E eles eram obrigados a fazer isso. Só que Jesus dizia, quando te obrigarem a fazer uma, não faça uma, vai e faça 2. Quer dizer o que? A graça eu faço menos? Não. Na graça você sempre faz além. Só que quando você não faz, você não precisa se preocupar porque você não fez. Você simplesmente descansa, porque você sabe que não é pelo seu esforço, pelo seu mérito, é pelo que Jesus conquistou, pelo que Jesus fez. O filho senta lá na calçada. Aonde que o filho fica? Esse daqui que voltou? Do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora. Ele não está do lado de dentro, ele está do lado de fora. E ele fala, eu não participo, porque aquele teu filho, aquele cara que está lá dentro, é um pecador. O pai sai. E é nesse momento que isso daqui acontece, ó. Jesus pega a Bíblia, que não era a Bíblia, não existia, ele estava contando a história, mas era como se ele pegasse a Bíblia e andasse até eles e falasse assim, e então o filho mais velho ficou do lado de fora da casa. E aonde que estava aqui? Verso 1 e 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, quem é este homem que recebe pecadores e come? Era Jesus saindo, olhando dentro do olho de cada um daqueles lá, os escribas e os fariseus, e dizendo, mas o filho mais velho ficou do lado de fora da casa, e não quis entrar para se alegrar com seu irmão, não quis entrar para se alegrar com aquele que estava do lado de dentro. E quando o pai sai para poder ir lá fora, Jesus continua a história, e ele diz assim, quanto que eu estou trabalhando aqui para o Senhor. Olha a visão dele, do filho mais velho que estava do lado de fora. Eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui com o Senhor, nunca saí daqui. Mas esse teu filho aí saiu, gastou tudo, e o Senhor faz uma festa, mas para mim, para os meus amigos, nunca fez nada. E o pai diz, filho, tudo que é meu é seu, tá aí, é só você pegar. Mas lembra que nós lemos lá no verso 11, que o pai fez o quê? Metade para um e metade para o outro. E por que aquele não estava usando, irmão? O pai já repartiu, metade com um e metade com o outro. Por que não estava usando? Porque ele estava trabalhando e pensando, eu vou ganhar X no final do dia, eu vou ganhar isso daqui no final do dia, eu vou ganhar ainda mais, agora vai ser tudo meu, eu vou trabalhar bastante, porque o meu pai vai ver o quanto eu sou esforçado, eu vou fazer, e quer saber de uma coisa? Quando o meu pai ver tudo que eu fiz, ele vai me dar muito mais, eu vou dar honra para o meu pai. Aquele lá que se afastou, aquele lá que foi embora, aquele lá não vale. Só que Jesus está pregando e falando isso daqui, irmão, do lado de fora agora.
O pai estava do lado de fora agora na história. E Jesus estava onde? Do lado de fora da casa agora. Olhando no olho de quem? Dos escribas, dos fariseus, e dizendo para eles: tudo é de vocês. Vocês podem usar quando vocês quiserem, mas vocês não se beneficiam, porque vocês acham que é praticando a lei que vocês vão conquistar tudo isso. Só que aquele lá, ele tinha se perdido, ele estava morto, mas hoje ele voltou, e é muito justo que nós se alegremos com ele. A graça é isso, é um grande banquete, o Pai chamando os pecadores para entrar. Se você ficar do lado de fora desse banquete, é porque você está olhando como aqueles escribas e fariseus e dizendo assim: eu que não vou. Já deixou de vir para o culto por causa de alguém? Já deixou de vir para a igreja por causa de alguém? Já deixou de participar do culto por causa de alguém? Parabéns para você. Você é só um irmão mais velho que está do lado de fora, se achando melhor do que os filhos que estão dentro celebrando. Nunca deixe de vir para a igreja por causa de alguém, porque você vai ser só mais um que se acha bom demais para estar no meio daqueles que são errados. Nunca deixe de vir, porque você só é mais um, cheio de justiça própria. Agora, quando você entende a graça, ela abunda, não só aqui para você, não só sobre você, mas sobre a vida das pessoas. Ah, aquele lá ele nem merece, mas eu vou lá, vou servir ele, vou fazer questão de abraçar, de pegar na mão, de dizer a paz do Senhor, de sorrir, de me alegrar, porque é meu irmão. Não é porque o teu pecado é diferente do meu que te faz melhor. Não é que o teu pecado é diferente do teu irmão que te faz melhor. Não é porque você está aqui todo domingo que você é melhor. Não é porque você ora mais que você é melhor. Não é porque eu faço algo mais que eu sou melhor. Todos aqui somos iguais. Todos somos iguais. Está tudo aí para você desfrutar. Está tudo aqui para mim desfrutar. É a graça abundante sobre as nossas vidas. É a graça do Antigo Testamento e a graça superabundante do Novo, da Nova Aliança. É uma graça sobre a graça. Havia uma graça desde o início, mas ela se revelou na Nova Aliança. Então essa graça que se revelou na Nova Aliança é uma graça abundante que agora dá o acesso a todos nós. Ore ao Pai com alegria, com amor. Ore com simplicidade. Ah, eu não sei orar. Não precisa. Se na sua oração você tem que mudar a tua voz, irmão, a sua oração não é sincera. Senhor, meu Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Imagina que Deus é seu pai. Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você chega no teu pai assim, mudando a voz? Só vou fazer um charminho, né? Mas você não chega no teu pai falando: Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, me dê um favor. Consegue perceber isso? Quanto é feio para o seu pai aqui da terra? Quem dirá para o nosso Pai do céu? Chega até ele e fala: Pai, você pode dizer: eu sei que tu és soberano, grandioso, eu exalto o teu nome, eu te glorifico, pois tu és poderoso, exaltado, glorificado. Sim, isso daí é maravilhoso você fazer, mas tem gente que muda a voz, irmão, para orar. Não precisa. Não precisa se mostrar mais eloquente, sabe por quê? Porque quando eu faço aqui uma mudança na minha voz, uma mudança para poder mostrar eu ser mais eloquente, você que está aí, que não sabe falar, você pega esse jargão que todo mundo pega: eu não sei orar. Por quê? Porque você não sabe mudar a voz e falar como aquele cara. Você não sabe. Sabe o que eu imaginava antes? Eu falava: eu nunca vou conseguir ser um pregador de verdade, porque esses caras têm uma voz. Eu falava: eu tenho.
eu tenho essa voz aqui fininha que não sai nada com nada. Eu não tenho voz de pregador, não tenho jeito de pregador, mas eu tenho a graça, eu tenho o favor, e é só disso que eu e você precisa. Você pode não ter a voz daquele que ora bonito, mas você tem o favor do que ora ao Pai. E é só disso que nós precisamos, entender o quanto Ele nos ama. E você pode chegar ao Pai, não importa a hora, não importa o momento, e não importa quanto tempo, porque Ele não vai olhar para você e falar assim: quer bênção, mas levantou com 5 minutos de oração, não vou te dar. Não. O Pai não calcula o tempo, até porque o tempo dele é diferente do nosso. Você já parou para pensar que um dia para nós é como 1000 anos para Ele? Ou seja, enquanto está passando aqui 1000 anos, não, falei ao contrário. Enquanto está passando aqui 1000 anos para nós, para Ele só passou um dia. Então se você ora 1 hora, o que é isso? Não, eu oro 8 horas, o que é isso? Se tem que passar 1000 anos, irmão, nenhum de nós vai ver um dia se passar para Deus. Você tem dimensão disso, sim ou não? Sim ou não? É grandioso, não é? Imagina que passaram 2000 anos da morte de Jesus, da morte e da ressurreição. Quanto tempo passou no tempo de Deus? 2 dias. Já faz 2000 anos, e para Deus foi antes de ontem. Olha que lógico isso. Antes de ontem, ainda parece que foi. Imagina Deus falando para Jesus: parece que foi ontem que você morreu. Não é interessante isso aqui, irmãos? Para nós tem 2000 anos e eles estão lá. Parece que foi ontem, né, pai? Mas foi antes de ontem. Só tem 2 dias. Então não dá para poder articular isso aqui, irmão. Você pode fazer a campanha do que for, a não ser que você consiga fazer 1000 anos de campanha, você não vai mover nenhum dia do relógio de Deus. Não vai. Então não dá para poder ficar calculando tanto que fez, para poder chegar no final e falar assim: ah, eu fiz tanto para Deus, o tanto que eu fiz. É igual hoje, eu fiquei aqui, não só eu, mas algumas pessoas ficaram aqui correndo o dia todo. Eu estou desde as 9 da manhã de pé, não comi quase nada hoje, só engoli algumas coisas, não almocei, não fiz nada, correndo para lá e para cá. E Deus está falando: você não fez nada. E para mim, de verdade, eu não fiz nada. Eu estou aqui, eu aguentaria pregar pelo menos mais 1 hora. Eu estou todo cheio de vontade, mas eu tenho que terminar, irmão. Sabe de uma coisa? A gente não tem que olhar para a nossa força, a gente tem que olhar para a nossa fraqueza, porque Ele vem e nos renova e nos fortifica. Que a bondade e que a graça de Deus se aperfeiçoe na minha e na sua fraqueza. Que hoje você saia daqui destruindo algumas coisas e alguns mitos que inventaram para você. Que a tua vontade de avançar na vida seja uma vontade baseada na graça de Deus. Que a nossa consciência comece a ser transformada. Eu creio em Jesus. Eu sou justificado por Jesus. O favor de Jesus está sobre a minha vida. E o que eu quero agora é desfrutar desse favor. Que você saia daqui hoje compreendendo uma faceta da graça, porque foi muito pouco do que nós falamos aqui hoje. Nós temos mais 2 sábados ainda. E para cada um desses sábados, para cada um deles, eu quero que você venha com o seu coração aberto. Eu quero que você determine no seu coração: eu quero ser mudado. Fica de pé para parecer que vai acabar. Olha, eu acho que a gente tem que perceber que não é o tanto que a gente faz, mas é a graça dele se aperfeiçoando em nós. Talvez você chamou alguém para estar vindo aqui hoje,
Talvez você queria que alguém tivesse aqui, ou talvez você nem convidou ninguém, já desistiu de convidar. Mas não é pela tua força. Não deixe seu coração se entristecer por causa disso. Deixe que a graça de Deus entre no coração daquela pessoa. Mas a graça que vem para mim não morre em mim, ela tem que transbordar. Viva uma vida de graça com alguém. Pega a pessoa que às vezes não está muito legal, não está muito bem. Talvez você até discutiu com alguém que você ama. E leva um presentinho para ela, para ele. Faz algo para ele. Lava a louça da mulher depois que ela brigou. Dá uma ajeitada na casa. Ele não merece, ele não merece. Se essas palavras passam no seu coração, na sua mente, na sua cabeça, você tem que perceber que algumas coisas você também não merecia. E a graça que vem imerecida para você, ela também tem que ser imerecida para as pessoas. Não pense que a graça é a liberdade para pecar. Não estou falando isso, a gente vai muito mais fundo nisso nos próximos dias. Se a minha filha vem aqui, ó, eu gosto muito desse exemplo, e puxa isso aqui, ó, derruba tudo, quebra tudo. Vou olhar para ela e vou falar: você se machucou, filha? A mãe dela já vai dar uma voadora nela. Eu me preocupo se ela se machucou. E aí eu olho e quebrou tudo. Mas você continua sendo minha filha. O papai te ama do mesmo jeito. A gente vai consertar isso aqui. E por eu não ter brigado, batido, espancado nela, por ela ter quebrado tudo, presta muita atenção, senão nós já vamos comer. Por ter quebrado tudo isso aqui, ela vai falar assim: ah, meu pai nem briga, quer saber? Vou quebrar de novo. Você acha que ela vai fazer isso? Não. Por que ela não vai fazer? Porque eu tratei ela com amor. Mostrei que o que ela fez não mudou o que eu sinto por ela. Mostrei que não importa quantas vezes ela quebra, eu vou continuar amando. Mas por causa desse amor ela é constrangida e ela não torna a fazer. O que Deus faz? A mesma coisa, Ele perdoa o nosso pecado. Mas isso daí é liberdade para você quebrar tudo? Ele quer que você faça o quê? Não faça mais. Mas se você fizer, Ele vai continuar te amando. Ele vai olhar nos seus olhos e vai dizer: filho, filha, você ainda é minha filha. Eu te amo. Nada do que você fizer vai mudar. Mas depende de você fazer ou não.